Você já deve ter conhecido pessoas que são muito inteligentes, muito habilidosas, que você olha assim e diz: poxa, como essa pessoa tem potencial. Muito esperto, muito inteligente, cheio de habilidades, porém constata que essa pessoa não tem muitas realizações e muitas vezes não tem também realização profissional. Por que que tanta inteligência? Por que que tanta habilidade? Por que que tanto potencial não resulta na realização profissional? Porque mais ou menos 70% da nossa competência para realizações é competência emocional e 30% aproximadamente é competência técnica. Se você tem uma boa competência emocional, a competência técnica vem a reboque. Mas o contrário não é verdadeiro. Se você tem uma boa competência técnica, não necessariamente você vai ter a competência emocional. Por que eu digo que com uma boa competência emocional, a competência técnica vem a reboque? Porque a pessoa com competência emocional ela vai ser disciplinada para estudar, para perseverar, para enfrentar desafios, para lidar com os medos, para lidar com as pessoas, humildade para aprender. Então, tudo isso faz parte da competência emocional que vai, por sua vez, trazer o acréscimo das competências técnicas necessárias, seja intelectuais, seja manuais ou alguma coisa assim do tipo, do gênero. Então, se a pessoa não tem a competência emocional para realizar e para concretizar essas competências técnicas que ela tem, esse potencial que ela tem, a inteligência, a habilidade que ela tem, praticamente não vão valer de nada. Imagina que alguém tem uma grande habilidade de fazer um artesanato, de fazer alguma coisa que tenha muito valor, porém essa pessoa não consegue se conectar com outras pessoas, essa pessoa tem vergonha de vender, essa pessoa tem vergonha até mesmo de se identificar como alguém que faz essa determinada tarefa, tem um bloqueio e sempre pensa negativo, sempre pensa que não vai conseguir. Então, por mais talentosa e habilidosa que essa pessoa seja, ela não vai desenvolver essa habilidade, essa aptidão para um resultado eficaz, para um resultado grande, porque as competências emocionais dela estão travadas. E às vezes você vê pessoas que sabem menos, que, digamos assim, faz o trabalho em si de maneira menos habilidosa, menos talentosa. Porém, essa pessoa tem tanta competência emocional de se articular, de saber falar com outras pessoas, de ter empatia, de perseverar, de saber enfrentar desafios, enfrentar o medo, de não ter vergonha do que os outros vão pensar, de não ficar tão receoso com o que os outros vão falar, que essa pessoa, sabendo menos, vai chegar a maiores resultados. Então, a competência emocional é a plataforma para as habilidades e para as competências técnicas. Se você não tem a competência emocional, você dificilmente vai chegar na realização profissional, porque a competência emocional vai te dar o suporte para você exercer a sua inteligência, a sua habilidade, a sua arte, o seu negócio, o seu dom e o seu talento. Pense que você tem uma mercadoria preciosa em uma ilha. Essa mercadoria ela pode ser vendida a um valor que deixaria você multimilionário. Uma mercadoria de pedras preciosas que são raras e que as pessoas gostariam de ter, gostariam de comprar. E as pessoas estão dispostas a pagar um alto valor por essas pedras preciosas que você tem nessa ilha. Porém, você não tem nenhum meio de transportar essas pedras preciosas até onde as pessoas estão. Então elas estão ali, tem todo o potencial, as pessoas querem comprar, se as pessoas souberem, se as pessoas conhecerem, elas vão aderir, mas você não tem um meio de transportar essas mercadorias preciosas
até onde as pessoas estão. Esse meio de transporte é a metáfora da tua competência emocional. Se você não tiver competência emocional, você não vai ter como levar suas habilidades técnicas, as suas grandes ideias, os seus talentos, o seu negócio, a sua inteligência, até as pessoas para que você se realize profissionalmente. Então, é fundamental a competência emocional para a realização profissional. Eu quero falar um pouco sobre isso. Tem um cara que é conhecido como o pai da inteligência emocional. O nome dele é Daniel Goleman. Ele é bastante conhecido para quem estuda a mente humana, o desenvolvimento humano e as competências humanas em direção a objetivos, como é o nosso aqui de realização profissional. E Daniel Goleman sistematizou a inteligência emocional em basicamente 2 ambientes: inteligência emocional pessoal, inteligência emocional social. Porque você basicamente, para ter resultados na vida, inteligência emocional fala muito de resultados, de ações poderosas. Você precisa saber lidar bem com você mesmo e com os outros. Por isso, inteligência emocional pessoal e inteligência emocional social, para que você saiba lidar bem com você e saiba lidar bem com os outros. E com essa combinação de competência emocional, você vai chegar na sua realização profissional e em outros objetivos da sua vida. Eu quero abordar essa questão que Daniel Goleman traz aqui com uma outra nomenclatura que eu acho mais precisa, mais compreensível. Eu quero falar de inteligência intrapessoal. Intra tem a ver com dentro, olhando para dentro, com o interior. Então, você se conhecer é a inteligência pessoal, você se relacionar bem com você mesmo, a gente vai falar já sobre ela. E também a inteligência interpessoal, né? É a conexão com as outras pessoas, é o relacionamento com as outras pessoas, também muito importante você saber lidar bem consigo e saber lidar bem com os outros. Isso é importante em todas as áreas da sua vida, porque você vai acordar todo dia e vai ter que se deparar com você mesmo e fatalmente você também vai ter que se deparar com outras pessoas. E na ausência dessas outras pessoas você vai sentir falta, porque Deus nos fez seres sociáveis. Por mais que você seja introspectivo, por mais que você goste de um ambiente de solitude, mas fatalmente em algum momento você vai ter que se conectar com outras pessoas. Isso é uma necessidade humana. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre a inteligência intrapessoal, que é essa inteligência pessoal, essa inteligência voltada para dentro, essa habilidade de se conectar com você mesmo e extrair o melhor, uma competência de se relacionar bem com você mesmo. E dentro dessa inteligência intrapessoal, eu quero colocar aqui 2 pontos: autoconhecimento e autogerenciamento. Em outras palavras, você precisa se conhecer bem e se governar bem, se gerenciar bem, para que você tenha essa inteligência intrapessoal que faz parte da competência emocional. Se você ficar com alguma dúvida, eu vou pedir para você colocar aí nos comentários, que eu vou responder, tá bom, a tua dúvida, mas buscando aqui ser o mais claro possível para que você já saia daqui com resoluções, com melhoras e com objetivos traçados para serem alcançados. Então vamos lá. O que não pode ser conhecido também não pode ser gerido. Então você quer saber lidar bem com as suas emoções, você quer saber lidar bem com os seus pensamentos, com as suas ações, com as suas reações. Você quer se gerenciar bem, mas não dá para gerenciar algo que você não conhece. Pensa numa empresa.
Como que você vai fazer a gestão de uma empresa se você nem sequer conhece os números daquela empresa, se você não sabe quanto é o faturamento, se você não sabe quantos funcionários tem, se você não sabe qual é a visão, a missão, os valores, os objetivos, se você não sabe quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, como que você vai ser um ótimo gestor de algo que você não conhece? Então, como que você vai gerir a sua vida se você nem sequer se conhece, se você não tem uma percepção de você mesmo? Então, se você não se conhece, você não vai se governar bem. Se você não se governa bem, você não governa os seus pensamentos. Se você não governa os seus pensamentos, você não governa os seus sentimentos, porque pensamentos geram sentimentos. E se você não governa os seus sentimentos, você não vai governar suas ações, porque sentimentos levam a ações, sentimentos levam a comportamentos. E aí, se você não governa os seus comportamentos, você não vai ter como, de maneira alguma, ter uma gestão sobre os seus resultados, sobre aquilo que você quer alcançar. A sabedoria bíblica chama esse autogerenciamento que eu estou falando aqui de domínio próprio. Então a Bíblia chama autogerenciamento de domínio próprio, colocando como uma virtude necessária e colocando também como uma parte do fruto do Espírito de Deus atuando na vida das pessoas. Ou seja, algo virtuoso, é algo que engrandece, a pessoa que sabe se controlar, a pessoa que sabe se gerenciar, a pessoa que sabe se dominar. E fala, inclusive, em Provérbios, que é o livro da sabedoria, que uma pessoa sem controle, uma pessoa sem domínio próprio, como a gente está falando, sem autogerenciamento, é como uma cidade sem muros, ou seja, uma cidade desprotegida. Quais são os resultados que isso vai trazer? Começar projetos e não terminar. Ter sonhos, mas não ter coragem de executá-los. Não ter disciplina de fazer aquilo que precisa ser feito. Olha só que frase interessante. A disciplina, muitas vezes, é abrir mão do que você quer no momento, pelo que você quer por muito tempo. Então, domínio próprio te leva, muitas vezes, a abrir mão de algo do momento para algo que você quer por muito tempo. Você, às vezes, está estressado com alguém e você quer, ali naquele momento, gritar e falar palavrões e grosserias com a pessoa. Mas o que você quer mesmo por muito tempo é manter aquele relacionamento, aquela harmonia, aquela paz. Então, o domínio próprio, ele vai te levar para essa competência de você saber pausar, respirar e não ser movido por um impulso ruim, por um impulso negativo, mas saber se controlar e ficar ali numa boa. É você ter coragem de fazer algo que é necessário de ser feito. Você ter coragem de se expor quando necessário. Você saber ficar calado quando necessário. Você saber lidar com objeções quando você enfrentar um obstáculo, não desistir, mas perseverar. Você saber lidar com o erro. Poxa, eu errei, eu não preciso ficar fracassado por conta disso. Fracassar é desistir. Eu posso aprender com o meu erro. Aprender com o erro é também um tipo de inteligência emocional, de uma autogestão, da pessoa que olha para o que aconteceu e diz assim, não, eu não vou desistir. Eu vou aprender. O que é que eu posso aprender com esse erro? O que é que eu posso aprender com essa situação? E aí, qual uma dica para você conseguir essa competência emocional pessoal, essa inteligência intrapessoal? Meditação. Nós vivemos em uma sociedade muito agitada, muito corrida, as pessoas muitas vezes pouco param para pensar e sempre querem estar na companhia de outras pessoas, de vozes, de músicas, de filmes, de vídeos. E hoje
com a presença mais do que nunca do celular, dificilmente a pessoa se conecta consigo. Sempre está conectada em redes sociais, passando o dedo para cima e para baixo, olhando a vida de outras pessoas, mas não olhando para a sua própria vida. E é fundamental para o autoconhecimento e para o autogerenciamento, que são as duas colunas que eu coloquei aqui da inteligência intrapessoal, que você tenha tempo com você mesmo. Que você tenha tempo de se observar, tempo de se ouvir, tempo de esvaziar sua mente, tempo de meditar, aquietar. Então você pode, logo pela manhã, ou também no final do dia, mas eu gosto muito da manhã porque é um período em que após acordar sua mente está virgem, sem situações provocativas externas. E ali você concentra na sua respiração. Você passa alguns minutos concentrado na sua respiração. E depois você pode pensar sobre o seu dia, sobre as suas ações, sobre as suas reações. Você pode pensar sobre os seus pensamentos, trazer consciência sobre o que você tem pensado, sobre o que você tem feito. Como uma reflexão pode nos livrar de muitas coisas ruins, pode nos equilibrar de tempestades muito tumultuadas e a gente se equilibra ali numa auto-reflexão. E a meditação, ela pode ser vivenciada e deve ser vivenciada diariamente como um exercício de autoconhecimento e autogerenciamento, porque você está gastando tempo com você mesmo. Você está se conhecendo, você está se percebendo, você está saindo do piloto automático e respirando, tomando consciência do seu corpo. Quando você tiver tempo de meditação, tome consciência do seu corpo, perceba os seus dedos, perceba o seu rosto, a sua testa, perceba a sua boca, sinta o gosto, sinta o cheiro. Essas percepções conscientes vão te ajudar a se conhecer melhor e a se gerenciar melhor. A meditação ganha um outro patamar de profundidade e de eficiência quando a divindade está presente e sendo invocada por nós. Então, quando você invoca a presença de Deus, porque é Deus que te criou, então Deus te conhece melhor do que ninguém, melhor do que você mesmo. Então você pode se conectar com Deus, tá bom? E pedir a Deus, se revela a mim. E você pode falar com Deus. E quando a tua meditação tem a presença do divino, ela se torna ainda mais poderosa. Meditar é uma prática muito bacana para você se autoconhecer e para você também se autogovernar. E quando você fala com Deus, Deus vai revelar aspectos também do teu coração de uma maneira fantástica. Tenho muitas experiências com Deus, onde na meditação Ele fala profundamente ao meu coração e a partir dali eu posso agir de maneira diferente. Isso é fantástico. Uma outra dica que eu quero te dar, ainda nesse ambiente de inteligência intrapessoal, são desafios que você se propõe, tá bom? E são desafios que vão exigir de você... Desculpa, bati aqui. São desafios que vão exigir de você disciplina. São desafios que vão treinar você para se controlar. Vão treinar você para fazer coisas que você eventualmente não faria, que você não está habituado. Então, faça isso essas semanas. Coloque alguns desafios para você. Por exemplo, tome um banho de água gelada. De repente você só toma um banho de água quente. Então, tome um banho de água gelada. Por que, Vinícius, tomar um banho de água gelada? Porque você provavelmente não quer fazer isso.
E quando você faz o que você não quer, você começa a governar, assumir o governo. Não dos instintos do teu corpo, mas você, a sua alma, governando, colocando ordem, dizendo, não, eu faço o que eu determino, e não o que o meu corpo, de maneira instintiva, propõe. Então tome um banho de água gelada, ou então tome um banho em uma hora que você não está afim. Você vai lá e toma um banho só para impor disciplina sobre você. Ah, isso é muito chato. Pode ter certeza que isso é libertador. Tem um cara que eu conheço, chama Érico Rocha, ele é um dos caras fantásticos que eu conheço assim, em termos de ser humano desenvolvido no aspecto de inteligência emocional, tem grandes resultados e ele toma banho numa água super gelada, na verdade numa água congelada praticamente. Não é totalmente congelada porque senão ele não entraria, mas é uma água que já está ali prestes a se tornar gelo. E ele acorda de manhã cedo e ele entra no freezer com essa água muito gelada e ali ele ativa o corpo dele. No caso, ele não faz isso sempre só para exercer disciplina no corpo. Ele faz para ativar, restaurar a musculatura. Tem uma terapia que se chama crioterapia, se eu não me engano, que é a terapia no gelo. Você entra nessa água super gelada e faz bem para o corpo. Mas ali, obviamente, é necessária uma mega disciplina. Imagina, você acorda ali com aquela cama quentinha e tudo mais e entrar numa banheira de gelo, num freezer, né? Faça isso. Coloque esses desafios porque isso é libertador. Isso vai lhe educar e lhe disciplinar para na hora do trabalho, na hora da realização profissional, na hora do empreender, você já está treinado a fazer coisas que não são confortáveis, mas que são coisas edificantes, coisas promotoras, atividades que lhe promovem, atividades que lhe dão mais liberdade. Um outro exemplo, se você tem medo de algo, enfrenta esse medo. Sabia que a coragem é o enfrentamento do medo? Então, se você tem medo do escuro, fique 5 minutos no escuro. E quando der vontade de ir embora, você permanece ali. Você vai ver como esse enfrentamento do medo vai te deixar empoderado, vai te deixar mais forte, mais corajoso. Inclusive, eu fiz um desafio lá no interior, eu fui para lá e o meu cunhado estava lá. E ele tinha medo de pegar naquelas rãs, aqueles sapinhos pequenos. E eu fui lá e eu ajudei ele a enfrentar aquele medo e a pegar naquele sapinho. Isso é libertador, não permita que o medo lhe domine. Um dos principais obstáculos para a realização profissional é o medo. E você pode quebrar essa barreira do medo enfrentando pequenos medos na sua vida. Medo do escuro, medo de altura. Então vai para um canto bem alto, né? Faça isso e você vai ver como isso é libertador. Você vai assumir o comando da tua vida. Deus te fez para estar no comando e não para ser um refém de medos que surgem no seu coração e que querem lhe dominar. Uma outra atividade que inclusive a Bíblia traz uma orientação sobre isso no aspecto espiritual, mas que você pode fazer também como um aspecto educacional para você, é o jejum. Passa um período de tempo sem comer. Por exemplo, você escolhe um determinado dia ficar sem o almoço. E naquele dia, quando tiver com a fome apertando, você não come. E você só come no horário que você determinou. Esse conjunto de atividades, queridos, que eu estou falando aqui para você, vai te levar a uma independência, a uma liberdade, vai te levar a um empoderamento tremendo de você se conhecer e de você se controlar, se governar. E aí você tem a inteligência intrapessoal, que é a inteligência de dentro. Vai ser extremamente necessária quando você tiver que fazer uma entrevista que você não está afim, quando você tiver que contratar alguém, quando você tiver que levantar para o trabalho num dia que você está sem vontade,
quando você estiver com medo de algum desafio, quando você estiver passando por uma situação difícil, que vai exigir resiliência da sua parte, que vai exigir superação da sua parte. Nós sabemos que a busca pela realização profissional, ela pode trazer essas questões, mas no final tem um prêmio que vale a pena, que é maravilhoso. E por fim, eu quero dar aqui uma terceira dica também, poderosa, que é você se responsabilizar pelos seus atos, pelo que você faz, sem ficar culpando outras pessoas. Se tem uma desgraça na vida do ser humano, é ficar culpando outras pessoas. Pelos resultados, pelo que fez, pelo que reagiu, pelo que não fez, pelo que alcançou, pelo que não alcançou, e ficar culpando outras pessoas com uma vitimização, com um coitadismo. Olha, ou você vai fazer o que tem que ser feito na sua vida, ou então você vai arrumar uma desculpa. Então as pessoas que vivem de desculpas não alcançam resultados, porque o resultado, para ele ser alcançado, ele precisa que as desculpas sejam eliminadas. Se você quer alcançar um resultado, você precisa eliminar as desculpas. Então assuma um compromisso comigo e assuma um compromisso com você mesmo de não culpar ninguém nem nada pelo que você está fazendo ou pelo que você está alcançando. As pessoas podem te influenciar, as pessoas podem ser um contexto, mas entenda, influência e contexto não são decisão. Influência e contexto não são obrigação. Não é decisão nem é obrigação. Influência e contexto não é decisão, influência e contexto não é obrigação. Não são decisões, nem são obrigações. Então a influência das pessoas na tua vida e o contexto em que você está inserido não te obriga a decidir em determinada direção. Até porque você pode decidir sair dessa influência. Até porque você pode decidir sair desse contexto, na maioria das vezes. Mas, tendo que estar nele, você pode decidir na contramão dele. Tem um jovem que foi para um local muito diferente dos valores dele, chama Daniel. Ele estava na sua cidade, de repente ele teve que ir para a Babilônia. Na Babilônia faziam tudo o contrário do que ele cria, dos valores e dos objetivos dele. E Daniel, mesmo assim, se manteve firme aos seus valores, porque ambiente não é decisão. Influência não é decisão. A decisão parte de nós, não de fora, não dos outros. Então, assuma um compromisso com você de parar de culpar e de se desculpar pelo que outras pessoas fizeram, tá bom? Isso é muito importante, porque se você ficar se desculpando e culpando outras pessoas, você vai arrumar uma desculpa e vai se distanciar dos teus resultados. Então vamos lá agora para o segundo bloco da competência emocional. É importante que você deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no canal, tanto nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram, Supere o Medo 7. E comenta aí o que é que você está achando, compartilha com outras pessoas. Isso fará com que mais conteúdo de mais qualidade chegue até você. Beleza? Nós vamos agora para o segundo bloco da inteligência emocional, que é a inteligência interpessoal, ou como chama Daniel Goleman, a inteligência social, a habilidade que eu tenho de me conectar e me relacionar bem com as outras pessoas. E se na inteligência intrapessoal, que é a inteligência de dentro, nós falamos de autoconhecimento e autogerenciamento, e aí eu dei dicas para você nesse sentido, na inteligência interpessoal, na inteligência social, o meu relacionamento com as outras pessoas, eu quero falar sobre empatia, para você conseguir sentir as outras pessoas, e sabedoria, para você saber lidar com as outras pessoas. Saber qual é a hora de ser firme, a hora de ficar calado, a hora de dizer não. Então você precisa de empatia para perceber a pessoa e de sabedoria para saber como se portar diante dessa percepção. É muito importante isso.
Tem gente que não sabe a hora de falar, não sabe a hora de ficar calado, não sabe a hora de dizer não. Tem gente que não sabe dizer não. Isso é falta de inteligência interpessoal. Tem gente que não consegue perceber o que o outro está sentindo. Talvez você passe por essas dificuldades e aí por não saber lidar bem com pessoas, você toma um monte de prejuízo na vida, inclusive na vida profissional. E aí eu quero te dar aqui algumas dicas para que você possa desenvolver a sua inteligência interpessoal, os seus relacionamentos com as pessoas. Basicamente, para você viver bem, você precisa se conectar com você mesmo e com as outras pessoas, além de Deus, é claro. Então, primeiro, seja intencional em perceber as pessoas. Pensa, se isso é tão importante na sua vida, você não pode desprezar, você não pode deixar para lá. Poxa, não dedicar nenhuma atenção para perceber as pessoas, e isso vai representar tanto na minha vida, na minha família, na minha saúde, nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, na minha profissão. Então, seja intencional em perceber pessoas. Como você sabe que a inteligência emocional é responsável pela maioria dos teus resultados, é a plataforma das tuas competências técnicas, das tuas habilidades, e que dentro da competência emocional, a inteligência interpessoal é um fundamento de dois, você precisa ser intencional nisso, se dedicar a isso. E obviamente vai receber um bom retorno dessa sua dedicação. Dentro dessa intencionalidade em perceber as pessoas, intencionalidade é uma palavra muito usada aqui, você deve estudar sobre as pessoas. Existem já muitos estudos para que você conheça melhor as pessoas. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Você pode adquirir esse livro. Tem um livro chamado Os 4 Perfis de Temperamento. Inclusive, depois eu vou trazer aqui também um do Paulo Vieira, junto com uma outra pessoa, onde ele fala desses 4 perfis de temperamento. Muito bom o livro. Então você pode estudar sobre as pessoas, saber qual o perfil de temperamento das pessoas. Hoje eu estava com uma moça e o perfil de temperamento dela é paciente. E o paciente, ele precisa de mais tempo para tomar decisões importantes. Você não pode pressionar o paciente, senão ele espana. Já o dominante não, o dominante funciona sob pressão. E conversando com essa moça foi interessante perceber isso, porque eu pude conduzir a conversa de uma maneira que fosse agradável para ela. Entendeu? Mas se eu não tivesse essa percepção, eu poderia conduzir a conversa de uma forma que para mim seria ótimo, porque eu projetaria nela o outro Vinícius. Mas quando a gente conhece as pessoas, a gente consegue ter empatia de saber o que a pessoa está sentindo e sabedoria para saber como lidar com esse sentimento. Então estude sobre as pessoas. Aqui você vai ver muito material sobre isso, inclusive depois eu penso em gravar um vídeo sobre os 4 tipos de temperamentos. Terceiro lugar, modele pessoas empáticas. Sim, você pode olhar para as pessoas que têm habilidade interpessoal, que têm empatia, que têm sabedoria ao lidar com outras pessoas, você pode modelar. Não tem nenhum demérito nisso, pelo contrário, só virtude. Ao olhar para uma pessoa que sabe lidar bem com a outra e perceber, poxa, como que essa pessoa fala, como que essa pessoa se conecta. Eu estava fazendo um curso mês passado e eu tenho muita facilidade de falar com pessoas que eu não conheço. E nesse curso, que era digital, em alguns momentos a gente entrava numa sala para falar com 3, 4 pessoas que estavam fazendo ali o mesmo curso e uma dinâmica e tudo mais. E aí eu entrei numa sala, né, e falei, conectei as pessoas, perguntei o nome e tal, puxei, aparentemente fica todo mundo ali meio inibido e eu tomei a frente sem ser entrão. E quando eu fui jantar, o meu amigo Daniel, ele falou, Vinícius, eu te modelei, cara, porque eu tenho muita dificuldade de fazer isso, de conectar com pessoas novas, em contextos novos, mas eu fiquei te modelando. Eu falei, poxa, como que o Vinícius faz? E a esposa dele perguntou assim, amor, o que foi que aconteceu que estava tão desenrolado falando lá com o grupo? Ele, porque eu fiz uma modelagem.
Então você pode modelar pessoas que têm uma desenvoltura nos relacionamentos interpessoais. Entendeu? Isso vai ser muito bom para você. Em quarto lugar, uma dica também de ouro aqui, uma chave de ouro para você é estabeleça rapport com as conexões que você quer. O que é rapport? Rapport é uma técnica de espelhamento, onde entenda o seguinte, as pessoas se sentem mais confortáveis com aquilo que é familiar, com aquilo que é parecido com elas mesmas e com aquilo que elas estão acostumadas. Por isso que quando você vai para fora do Brasil e você vê um brasileiro, você tende a se aproximar, porque a gente tende a se aproximar daquilo que é parecido, daquilo que é próximo a gente, né? Próximo no sentido de familiaridade. Então, o rapport é quando você se torna parecido com a pessoa com quem você está falando para estabelecer uma conexão com ela e deixá-la confortável. Então isso vale para uma negociação, isso vale para uma venda, isso vale para uma entrevista, isso vale para conexões de uma maneira geral. Quando você começar a falar com uma pessoa, espelha ela na postura, não é imitar, é espelhar. Espelhar de maneira, a pessoa está sentada assim, ó. Aí você pode, daqui a pouco, fazer assim também. A pessoa coloca a mão no queixo. Aí daqui a pouco você vai e coloca a mão no queixo. A pessoa tem uma fala um pouco mais lenta. Então você também deixa a sua fala um pouco mais lenta. Mas se a pessoa for mais acelerada, então você acelera um pouco mais a sua fala. Essa identificação em rapport, esse espelhamento vai fazer com que a pessoa se conecte contigo e até diga assim, poxa, nosso santo bateu. Eu não sei o que foi, mas eu gostei tanto de ti, amor à primeira vista. Porque, na verdade, o subconsciente das pessoas está buscando outras pessoas que são parecidas com ela. E aí, depois de você estabelecer o rapport e deixar a pessoa numa zona de conforto, você pode voltar para a sua configuração original e às vezes a pessoa vai vir junto com você, porque ela está ancorada, no bom sentido, em você. Então, quando você for falar com pessoas, busque estabelecer rapport com ela, principalmente quando forem conexões estratégicas e importantes. O fato é, você precisa de competência emocional para chegar nas suas realizações. Tanto a competência emocional interpessoal com as outras pessoas, quanto intrapessoal, comigo mesmo. Ou como Daniel Goleman falou, pessoal e social. Olha só. Eu fiz um trabalho com um grupo durante alguns anos. E aí a minha mãe conhecia as pessoas desse grupo. Eu disse assim, mãe, quem é a pessoa que eu menos queria que trabalhasse comigo? E aí a minha mãe lá disse alguns nomes. E eu disse, é o fulano, não vou falar o nome dele aqui. Vou inventar o nome. Abel. É o Abel, mãe. E ela, por que, meu filho? É uma interessante, né? O Abel foi a pessoa mais habilidosa que trabalhou comigo. Era a pessoa mais responsável, mais diligente com aquilo que era dado para ele fazer. Extremamente inteligente, habilidoso, desenrolado. Meu filho, então por que você disse que ele era a pessoa com quem menos você queria trabalhar? Porque esse cara não tinha um pingo de inteligência emocional. Então ele era uma bomba relógio. A qualquer momento ele explodia, perdia o equilíbrio, perdia as estribeiras, não sabia se controlar. E ele tinha conflito com todo mundo da equipe. Então aquelas habilidades para mim não valiam a pena. E é assim na vida, é assim no mercado. Querido, você vai precisar lidar com você, se controlar e se conhecer, você vai precisar lidar com outras pessoas para você ter sucesso na sua vida, para você ter realizações na sua vida, inclusive a realização profissional. Aí você diz assim, poxa vida, então eu tô fora. Sou uma carta fora do baralho porque eu não tenho inteligência emocional. Eu percebi aí, com base nisso que você falou, que eu não estou enquadrado nesse autoconhecimento, muito menos no autogerenciamento. Também não tenho empatia e nem sabedoria. E aí eu quero te dizer o seguinte, isso pode ser perfeitamente trabalhado e desenvolvido. A inteligência emocional
Não é algo que você nasce com ela, nem é algo estático na sua vida. Você pode desenvolvê-la. Se você praticar aquilo que eu falei aqui, você vai já desenvolver grandemente as suas competências emocionais. É uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, se você não tem, não traga isso como um julgo e como uma condenação para ti, apenas como um sinal de alerta, e use a sabedoria do que está sendo falado para potencializar a sua vida. Aí você diz assim, mas eu conheço pessoas que têm sucesso nos negócios e que não têm essas características. Sempre existe a exceção, mas eu posso te dizer o seguinte, é a exceção. A grande maioria das pessoas que têm sucesso nos negócios e que se realizam profissionalmente, elas têm a competência emocional. Elas às vezes nem têm tanta competência técnica, mas elas têm competência emocional. E essas exceções eu posso lhe garantir que não são felizes, porque uma pessoa que não tem inteligência emocional não é feliz. Então, por mais que consiga, por uma carta fora do baralho, uma exceção da vida, ter sucesso sem inteligência emocional, esse sucesso, na verdade, não é um sucesso, porque a pessoa não é feliz. Então, desenvolva a sua inteligência emocional, vem comigo e vamos realizar profissionalmente a tua vida.